Maçons pela Democracia lançam sexta carta ao povo brasileiro. Liberdade, igualdade e fraternidade. Impeachment já. Todo apoio à CPI da Covid-19. Justiça para Jacarezinho. Os irmãos vinculados ao grupo Maçons pela Democracia reafirmam que não falam em nome de nenhuma loja nem potência maçônica, e sim com base em convicções pessoais sobre o dever cívico de um maçom. O discurso apolítico e antidemocrático é incompatível com os princípios da tríade: liberdade, igualdade e fraternidade. Por isso não admitimos a ditadura, os regimes absolutistas e tampouco os preconceitos. Não convivemos com corruptos ou conspiradores, escreveu em nota conjunta a Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil e a Confederação Maçônica do Brasil, em março de 2020, cuja frase subscrevemos. A pandemia da Covid-19, que já ceifou mais de 400 mil vidas de brasileiros, aponta-nos a marca de 700 mil até o fim deste ano. E o Brasil é mundialmente avaliado com o pior desempenho em tratar a doença. Falta vacina, o único medicamento disponível capaz de evitar a contaminação. Os civis e militares que ocuparam o Ministério da Saúde não usaram sequer as verbas que lhes foram destinadas. A atitude de tão irresponsável fez com que o ministro Gilmar Mendes os advertissem para que não associassem suas imagens a de um genocídio. O presidente da República debocha da dor dos mortos e incentiva medidas que só servem para agravar a situação e, ainda mais, põe em dúvida que as mortes estejam ocorrendo. A ministra dos Direitos Humanos ameaçou com prisão numa reunião ministerial os governadores que estão cumprindo as determinações da Organização Mundial da Saúde. A subserviência a potências estrangeiras, especialmente aos Estados Unidos da América, é incondicional. Então, quando o candidato Bolsonaro se deixou filmar, prestando continência à bandeira americana, em meio a um coro de USA, não fazia simples jogo de cena. Nossas riquezas naturais e empresas estatais são entregues a preço vil. A Petrobras está sendo destruída por uma política de preço suicida, que faz o nosso parque de refino trabalhar com uma ociosidade de 30%, que são importados do exterior, queimando divisas, gerando dívida externa e dependência econômica. A engenharia nacional foi desmantelada, podendo-se dizer o mesmo da construção naval, responsável por boa parte dos empregos no Brasil. Além dos postos de trabalho suprimidos, são extintos direitos dos trabalhadores, conquistados há mais de 90 anos. É crescente a desigualdade social, acelerada pelo desemprego. O ministro da Economia, com incontida exacerbação, mostra indignado porque as pessoas ainda conservam cheias as suas geladeiras. Logo em seguida, na mesma reunião ministerial, se vangloria que já havia conseguido colocar a granada no bolso do inimigo, que permanece há 2 anos sem reajuste. O inimigo é o funcionário público. Como se entrega a condução de uma economia, de um país, a um monstro como esse? Seu colega de meio ambiente sugere que se aproveitem os danos da Covid-19 para deixar passar a boada. A expressão canalha significa liberar as regras, já suaves, que disciplinam a proteção ao meio ambiente. O ex-chefe da Polícia Federal do Amazonas, Alexandre Saraiva, enviou ao Supremo Tribunal Federal notícia-crime denunciando Ricardo Salles
por crimes de advocacia administrativa, organização criminosa e obstrução a operações. A educação e a cultura são os alvos permanentes dos que tomaram o poder. Evidencia-se o ódio à ciência e ao conhecimento de forma geral. Chegamos ao ponto de um mandatário confundir sua imagem à do crime organizado e defender publicamente as quadrilhas chamadas de milícias. A infiltração nefasta dessas quadrilhas se dá em grau intenso no Rio de Janeiro e já atinge outros estados, participando e orientando, inclusive, greve de policiais. O Supremo Tribunal Federal tem dado mostras de tentar resistir a essa desgraça, com inquéritos abertos, investigações supervisionadas e decisões corajosas. Vai desvendando o réu da cumplicidade para encobrir a sordidez dos crimes. Por isso, enfrenta a virulência de constantes ataques, tendo o ódio como grande agente catalisador. Nesses protestos, em que são vistas bandeiras de outros países, pedidos de intervenção militar, manifestações de intolerância religiosa e racismo, é chocante o baixo nível moral e intelectual dos participantes, que sequer sabem pelo que lutam ou o que defendem. Se não forem detidos a tempos, esses golpistas vão transformar instituições prestigiadas num valha-couto de delinquentes, protegendo seus comparsas que estão no poder. Ou se resgata já o que resta do Brasil, ou não será possível prever aonde chegará esse ataque sem precedentes à nação que sonhamos legar aos brasileiros. Essa é a responsabilidade dos ministros do STF e do sucesso da comissão parlamentar que investiga a condução do combate à Covid, aos quais hipotecamos total apoio. Há pouco, a polícia promoveu na favela do Jacarezinho uma chacina sem precedentes na história da cidade. A operação foi planejada, entre aspas, em uma reunião a portas fechadas do governador do Rio de Janeiro com o presidente da República, para fazer cumprir 21 mandatos de prisão. Foi um fracasso retumbante. Apenas 3 foram cumpridos. 3 dos procurados foram mortos, deixando um saldo de muitos feridos e 28 mortes, inclusive um policial. Noticia-se que o real objetivo da ação foi intimidar os opositores do governo federal, que enfrenta a indefensável apuração de sua negligência e leviandade na condução do combate à Covid-19. Não é difícil reconhecer na ação um afrontoso desrespeito ao STF, que havia proibido esse tipo de procedimento durante a pandemia. Nossa Suprema Corte é acusada por essa escória política, reunidos na extrema-direita, de ser responsável por tudo de mal que acontece no Brasil. Independentemente da conceituação jurídica de genocídio, a morte está se banalizando. Os grupos de extermínio têm hoje recursos materiais e a falta de legitimidade do aparato do Estado. Da ação de um miliciano que tortura seu próprio enteado, a dos agentes que atiram a esmo em pessoas despossuídas, existe a marca indelével de quem faz sua campanha defendendo a tortura e o extermínio de pelo menos 30 mil pessoas. Esses crimes não podem ser separados. Fazem parte de um contexto que, infelizmente, atinge cada vez mais quem faz escolhas e ações erradas, a partir de informações falsas. Segundo Hannah Arendt, a banalidade do mal é um fenômeno da recusa do caráter humano do homem, alicerçado na negativa
da reflexão e na tendência em não assumir a iniciativa própria de seus atos. Bolsonaro é o principal obstáculo para se controlar a pandemia e para conter a destruição do Brasil. Rio de Janeiro, 20 de maio de 2021. Subscrevem a 6ª Carta dos Maçons pela Democracia, em ordem alfabética, os mestres André Cantuária, Antônio Silva Filho, Denner Coelho, Edivaldo Amorim Farias, Emanuel Cancela, Everaldo Costa, Fábio Farias, Francisco Soriano, Gilson Gomes, Guaraci Correia Porto, João Custódio, José Amaral de Brito, Moroni Vasconcelos, Paulo Ramos, Renato Lopes, Sebastião Calvé, Sérgio Abade e